Ela nasceu sem a fenda palatina. O único defeito aparente que ela tinha, proveniente da síndrome, era esse nariz sem o septo nasal. E os olhos muito pequenininhos e fechados. Quando ela nasceu, na sala de parto, o médico, quando meu esposo saiu, ele conversou comigo e disse que ela não passaria daquela noite, infelizmente, por conta das malformações dela e do coração. Ele achava que ela não resistiria. E eu passei uma noite em claro, pedindo a Deus que quando eu acordasse, quando o dia raiasse, ela estivesse bem. E quando chegou o novo dia, meu marido foi me buscar para ver a nossa filha, que estava na incubadora, estava viva, para a honra e glória do Senhor Jesus e para surpresa de toda aquela equipe médica. Quando nós chegamos lá, eu cheirei muito ela, eu toquei, eu alisei, eu me surpreendi porque eu não tinha visto ela. Eu vi e era a pessoa mais linda que eu já vi na minha vida. Era um pedacinho de nós. Era o grande amor da minha vida, da nossa vida, que estava ali diante de nós, sofrendo, infelizmente, sofreu muito aqui na Terra. E naquele momento o geneticista de plantão do hospital, que também é nosso geneticista agora, o Dr. Emerson Santana, nos chamou para conversar, para explicar o caso dela. Dessa vez eu vi interesse da parte dele em cuidar da Abigail e em saber o que estava acontecendo com ela, que tipo de síndrome ela tinha. E ele disse que pelas características, por todos os exames que já haviam sido feitos, de ultrassonografias, o eco fetal, e por todas as malformações, ela tinha síndrome de Patau. Ela nasceu com todas as características de uma criança com síndrome de Patau. Ela tinha os 6 dedos nas mãos e nos pés, tinha dedos sobrepostos, tinha os olhos muito pequenos, tinha a fenda nasal, não tinha fenda palatina, mas a ausência do osso nasal faria como se fosse uma fenda, só que ela tinha pele no nariz. Não era como a maioria das crianças de Patau, que não tem a pele. Elas têm a fenda mesmo. No caso da Abigail, ela tinha fenda, mas tinha a pele que cobria aquela ausência do osso. E tinha também os rins policísticos, no caso, os rins dela eram aumentados de tamanho. Por conta disso, ela não conseguia urinar, não conseguia filtrar o líquido do corpo. Ela usou uma sonda durante os 15 dias que ela esteve conosco. Ela usou uma sonda na urina. Ela tinha o problema no coração. Tinha microcefalia por conta da síndrome também de Patau. Tinha um pouco de líquido na cabeça também. Presença de hidrocefalia. Também proveniente da síndrome. E naquele momento, ele pediu pra gente um cariótipo completo de nós dois. Ele, na verdade, queria um cariótipo da Abigail, mas a maternidade fazia antigamente esse cariótipo dentro da maternidade. Mas começou a ficar muito caro para o governo pagar esse tipo de exame, então foi cancelado esse exame aqui no estado de Sergipe. Então nós pedimos ao médico um encaminhamento para fazer esse exame particular em outra unidade. Mas a maternidade não liberou a saída da Abigail para fazer esse exame. Nem liberou que outra pessoa colhesse, outra pessoa de outro laboratório colhesse o sangue dela para que a gente pudesse fazer o exame. Não sei o porquê, mas eles não liberaram. Então o médico sugeriu que fizéssemos nós dois o cariótipo. Nós fizemos e ele pediu para fazer completo para saber se a síndrome foi passada de mim ou do meu esposo para ela. Segundo ele,
Com o resultado, nós não tivemos reincidência da síndrome. Nós não passamos a síndrome para ela. Eu não entendo bem essa parte, mas ele disse que a síndrome foi uma malformação do corpo dela mesma. Não foi passada de nós para ela. Porque se acontecesse isso, provavelmente outras crianças poderiam nascer com a mesma síndrome, caso nós quiséssemos ter mais filhos. E não foi esse o caso, graças a Deus. Eu sei que todos os dias, o médico, durante 3 dias, o médico nos dava um prazo para Abigail. Ele falava que de hoje ela não passava. De hoje ela não passava, de hoje ela não passava, e ela foi passando e passando, e nós ali do lado dela, conversando e amando, e beijando e cheirando, e sempre ali presente a cada diagnóstico, a cada exame, a cada convulsão que ela tinha, porque ela tinha muita convulsão, ela tinha apneia do sono, ela tinha apneia. Às vezes que a gente ficava com ela na maternidade, na verdade nós ficávamos quase todos os dias, o dia inteiro. Quando não ficávamos o dia inteiro, a gente revezava, eu e meu esposo, mas não saíamos do lado dela. Ela foi um grande aprendizado nas nossas vidas. Ela contrariou a medicina. Deus usou Abigail para nos ensinar muitas coisas. Nós achávamos que ela ia sofrer muito aqui com a gente. Nós achávamos que, com o diagnóstico que os médicos nos davam, ela ia padecer assim que nascesse, mas Deus, mais uma vez, na sua infinita misericórdia, nos surpreendeu e foi contrariando a medicina até que um dia esse médico que nos dava prazos parou de dar prazos e Abigail passou do 5º dia de vida e eles ficavam só tratando ela com paliativo, dando remédio para dor, dando remédio para convulsão, dando remédio para que ela conseguisse urinar direitinho. Ela comia, nós começamos a tirar leite no meu peito e eu dava para ela na sonda. E ela gostava de comer, ela comia bastante. Gostava muito de comer, isso nos deixava muito alegres e esperançosos. Por mais que os médicos nos dessem um diagnóstico horrível, a gente imaginava que Deus faria um milagre, que a gente viria para casa com a nossa filha nos braços. Porque ela foi muito forte no período que estava na maternidade. Ela foi muito forte, ela lutou muito pela vida. Ela foi um verdadeiro ensinamento pra gente do que é ser forte. Era a nossa verdadeira princesa guerreira. Para nós, foi um aprendizado muito grande. É muito doloroso falar sobre isso, porque foi a nossa primeira filha. Esperamos poder ter mais filhos, é o que nós mais queremos. E quando ela passou daqueles prazos que os médicos nos davam, eles pararam de dar prazos e nós se tornaram mais humanos, mais atenciosos com ela, com a gente, porque nós estávamos vendo a nossa filha sofrer. E com isso a gente sofria muito também, a nossa família, meus pais, a família do meu esposo, meus avós que são loucos por um bisneto. Ela seria a primeira neta da minha família, a primeira bisneta. Ela foi. Mas eles sofreram muito com a perda dela. No último dia de visitas, meus avós foram visitar ela. E naquele dia ela precisou fazer uma pequena cirurgia, uma incisão, para colocar um pique no braço, porque no outro braço ele tinha entupido. Então ela tomou uma anestesia geral
nessa anestesia. Ela já estava com 13 dias de vida. 13. Nessa anestesia, quando ela tomou, eu senti que, quando ela acordou da anestesia, eu senti que ela ficou fraca. Eu via ela muito fraca, porque ela era uma criança agitada, ela ficava sempre se virando no bercinho. Tinha um lado que ela gostava muito de ficar, um lado da cama, e quando os médicos fisioterapeutas viravam ela para descansar ao lado, ela se virava de novo para esse lado. E nesse dia, depois da cirurgia, nós sentimos que ela ficou muito fraca. Fraca mesmo. E eu falava pro meu marido, Augusto, será que a Abigail tá morrendo? O que será que tá acontecendo com ela? E ele achava que era por efeito da anestesia e que esse efeito ia passar. E aí foi para o 14º dia. No 15º dia, esse efeito ainda não tinha passado. Eu imaginava assim, meu Deus, a minha filha vai embora, ela tá indo embora. Eu imaginava isso. Até que os médicos entraram e eles ficavam examinando ela. Eles não falavam nada pra gente, mas a gente sentia que ela estava partindo naquele momento. Nós conversando com ela, nós conversávamos muito com ela. Falávamos que a gente amava ela. Que apesar do diagnóstico dos médicos, a gente acreditava que ela poderia sair dali com vida. A gente conversava com ela bastante. A gente beijava, a gente amava. Assim como a gente poderia ter tratado uma criança normal, nós tratamos a Abigail. Nós amamos ela da mesma forma, creio que até mais do que poderíamos amar uma criança normal. Nós amamos a Abigail e esse amor é para a vida inteira. Para nós não importava se ela era especial ou não, se ela tinha uma formação ou não. Importava que ela era nossa filha. Importava que ela era um pedaço de nós e a gente amava ela da forma que ela era. Nós nunca teríamos optado pela interrupção da gestação até que a nossa médica veio, a médica de plantão da maternidade, examinou ela e disse: mãe, nós temos um procedimento aqui na maternidade. As crianças que estão em alto risco, que estão em processo de... Ela falou o nome lá, que eu não lembro agora. Mas ela disse que caso ela viesse a ter uma parada cardíaca, uma parada respiratória, ela perguntou se nós gostaríamos de ressuscitá-la. E contou como seria esse procedimento de ressuscitação. Nós optamos por não ressuscitar a Abigail, porque seria um procedimento muito doloroso para ela, tanto para ela quanto para nós, e poderia não dar certo. Quer dizer, isso poderia prolongar o sofrimento da nossa filha, sendo que ela iria ainda assim partir sofrendo. Então, nós conversamos com a médica que não queríamos fazer o processo de ressuscitação, esse procedimento, por conta da dor que ela iria sentir. Então, no dia 19 de março de 2018, quando a Abigail tinha 15 dias de vida, nós estávamos na maternidade ao lado dela. Ela teve uma parada cardíaca. E a médica examinou ela e ouviu que os batimentos cardíacos dela estavam diminuindo muito rápido. E perguntou para mim se eu queria colocar minha filha nos braços para que ela voltasse para Deus da mesma forma que ela veio, através de mim. Naquele momento, eu senti uma forte dor no meu peito. Eu estava junto com meu marido, com a minha mãe, e ela colocou a Abigail nos meus braços. E ali eu comecei a cantar para ela. Estávamos cantando, louvando, adorando ao Senhor. E ela foi partindo devagarzinho, com a respiração ofegante, até que não houve mais respiração, até que não houve mais batimentos cardíacos. Mas para mim,
ela foi para Deus do mesmo jeito que ela veio, através de mim. Eu entreguei a minha filha nas mãos do Senhor. E naquele momento eu senti que ela tinha cumprido a missão dela, que foi de nos ensinar. De nos ensinar a amar, de nos ensinar a amadurecer, de nos ensinar que Deus pode todas as coisas, que Ele contraria a medicina, mesmo que muitos não acreditem. É isso que nós temos para falar. Nós acreditamos que um dia engravidaremos de novo. Não sabemos quando nem como, porque só Deus sabe todas as coisas. Mas nós temos fé que um dia isso vai acontecer. A Abigail foi um grande aprendizado na nossa vida. Nós amamos ela muito. Nunca vamos esquecer tudo que vivemos com ela, tudo que passamos, toda a dor, todo o sofrimento, todo o amor que sentimos por ela. Isso nunca vai acabar. Isso ninguém nunca vai tirar da gente. É nosso. Foi nós que vivemos isso. E é isso. Nós achamos que a síndrome de Patal é compatível com a vida, sim. É compatível com a vida porque nós temos exemplos de muitas outras crianças que convivem com a síndrome. Apesar do prognóstico médico, não dá nenhuma esperança para os pais, nem para as crianças. Aqui no Brasil, a síndrome de Patal é muito... o diagnóstico dos médicos é muito severo quanto a ela. Eles optam pelo aborto assim que descobrem que é a síndrome de Patal. Eles não pensam na vida da criança, não pensam que ali é uma vida, por mais que tenha seus defeitos, mas não merece ser tirada dessa maneira. Eles optam pelo aborto e nós optamos pela vida. A síndrome de Patal é compatível com a vida, sim. Nós acreditamos nisso. E é isso, nós queremos agradecer pela oportunidade. Queremos agradecer também ao Dr. Sérgio Valência Penaranda, professor de embriologia da Universidade